Oiê, bora falar sobre o mês de maio de 2025? Se você tá chegando agora, sou Carol Cerqueira, criadora da Intuitiva, essa plataforma onde eu falo sobre astrologia e numerologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o seu momento. Faz a sua inscrição para você não perder nenhum vídeo. Então, para deixar essa vibe mais gostosa ainda, pausa o vídeo, vai lá fazer um cafezinho, um chazinho, acende sua vela aromática ou acende seu incenso e bora bater esse papo. Então vamos lá, o mês de maio, ele é um mês que tem uma energia do número 5 pela numerologia, e eu amo o número 5, porque o número 5 é o número do movimento, das possibilidades, da coragem, da ousadia. É sempre o momento em que a gente pode recalcular a rota, que a gente pode fazer mudanças, ter atitudes um pouco mais corajosas e também aproveitar para se libertar de coisas que não fazem sentido, da rotina que não te faz sentido, ou de velhos padrões que não fazem sentido para você. E considerando que a gente está num ano geral 9, que é o ano de 2025, ano 9 vai sempre trazer convites para que a gente desapegue de coisas que não fazem mais sentido. Então essa combinação do 5 com 9 é como se fosse uma permissão para liberar e soltar e se libertar de coisas que você não quer manter para os próximos meses e também para o ano que vem. Então, o número 5 ele fala da liberdade, das mudanças, do poder também de adaptação, de flexibilidade. E o número 5 ele lembra muito o signo de Gêmeos, que também vai aparecer com muita força e protagonismo no final do mês de maio. Esse mês tem essa energia muito forte de mudança, de libertação, de olhar para o novo e para coisas inovadoras, não só por conta do número 5, mas também Urano é um dos planetas protagonistas aí durante esse mês. Praticamente esses são os últimos dias aí de Urano em Touro, que é um signo fixo, de terra fixo, signo que fala muito, né, dessa conquista, mas também de uma certa zona de conforto, onde você tem Touro aí no seu mapa natal. Urano nos últimos anos veio trazer algumas mudanças e algumas inovações, e logo logo ele vai entrar no signo de Gêmeos, trazendo muito mais inovação para a comunicação, para a tecnologia. E esse mês o Sol vai se encontrar com Urano, o Mercúrio vai se encontrar com Urano, então tem muitos aspectos que trazem muito foco e clareza para essa necessidade de inovar, de mudar, de pensar no seu futuro e de deixar padrões antigos para trás. Estamos na alunação taurina, ou seja, existe um foco atual na questão da nossa necessidade de sentir segurança, de ter estabilidade emocional, estabilidade financeira, de ter estrutura e também de olhar para o nosso conforto, para os nossos prazeres da vida, da rotina. Então, o mês de maio também é um mês muito bom para a gente aterrar mesmo, ter mais contato com a natureza, com a terra, colocar os seus pezinhos na terra, na grama, cuidar do corpo, rever a sua rotina, mas também esse apego taurino, né, às coisas que a gente já tem, né? Touro fala muito desse apego às conquistas, né? A coisas que você já conquistou e porque você conquistou isso, você quer manter e guardar. Só que esse apego durante o mês de maio, ele pode ser desafiado um pouquinho. Você pode perceber que aonde você tá muito parada ou procrastinando ou se apegando demais, ali pode estar vindo um certo desconforto ou um chamado para mudança, um chamado para deixar essas coisas de lado e dar uma inovada. Com certeza os piores meses aí do ano de 2025 já foram. Então agora a gente tá sem nenhum planeta retrógrado, apenas Plutão que entrou na sua retrogradação. Porém, Plutão ele é um planeta geracional, então a gente não vai sentir de uma forma tão intensa individualmente, mas a gente vai conseguir ver isso de uma forma muito mais coletiva, essas mudanças coletivas e reestruturações. Então, se a gente não tem nenhum planeta pessoal, retrógrado, é uma coisa muito boa. Então, maio ele traz essa energia mais fluida, de fluidez, de movimento. De novo, né, tem esse movimento do número 5, mas também nenhum planeta tá parado, nenhum planeta pessoal tá andando para trás, e isso facilita muito a nossa vida. Começando a falar um pouco dos aspectos aí principais desse mês. A gente teve então a lua nova em Touro abrindo,
né, essa alunação. E no começo do mês a gente já teve aí uma lua crescente no signo de Leão, junto do portal 5 do 5, então veio essa energia muito forte de autenticidade, de liderança, de iniciativa, agir em direção àquilo que a gente deseja. Lua crescente é um momento de muito movimento, de muita ação, e essa lua crescente, né, veio muito pautada em cima dessa autenticidade, em cima dessa necessidade de se movimentar mesmo e fazer as mudanças necessárias. Mercúrio vai entrar no signo de Touro no dia 10, né? Então, Mercúrio, que era um desses planetas que estavam retrógrados, está em Áries, que é um signo que ele está em debilidade, ou seja, não é o melhor signo para Mercúrio estar. Mas claro, né, com Mercúrio em Áries, a nossa mente fica muito mais ágil, mais direta. Inclusive, pode até deixar a gente até mais ansiosa ou sem muito foco, né? Começa uma coisa e aí não consegue terminar e já vai para outra coisa. Então, Mercúrio entrando em Touro lá no dia 10 pode trazer muito mais praticidade para nossa mente, muito mais foco, muito mais aterramento. É interessante, né? Porque Mercúrio vai entrar em Touro e a gente vai ter uma lua cheia em Escorpião no dia 12, né? E aí, Touro e Escorpião, eles são signos opostos complementares, então eles estão no mesmo eixo. Então, se a gente tem essa lua cheia, quer dizer que o Sol está em Touro de um lado e a Lua está em Escorpião do outro lado. Então a gente tem uma oposição, um conflito. Mas não só o Sol está em Touro, como também Mercúrio vai estar em Touro, né? Então, momento de lua cheia já é esse momento de muito transbordamento de emoções, muita intensidade. E em Escorpião a gente sente muito mais essas emoções mais profundas e a gente tem que lidar muito mais ainda com as nossas sombras, ou seja, aquilo que a gente evita lidar e que a gente não quer olhar, mas que com a lua cheia isso ganha muita clareza, né? Lua cheia é o momento mais claro do céu. Então a gente vai estar sendo chamados para olhar para as nossas sombras e olhar as nossas emoções. E Mercúrio em Touro pode trazer uma mente muito mais teimosa, né? Muito mais quero ficar focada nisso e vou isso até o final. Não me abro muito para as novas possibilidades ou não me deixo ser muito flexível, né? Então é essa teimosia taurina que a gente precisa tomar cuidado. Touro e Escorpião, eles trazem muito essa temática da resistência, do apego, do querer ficar ali e não se abrir para o novo, não desapegar. Tem também, né, essa temática do controle, eu quero controlar muito as coisas. Isso traz muito conflito, né? Porque se a gente tá num mês que pede flexibilidade, que pede movimento, e você tá ali querendo controlar absolutamente tudo, se tá apegada a questões do passado, como que você vai se abrir pro novo, né? Ou como que você vai deixar que coisas novas apareçam para você. Essa conta não fecha, né? Então você precisa liberar espaço para coisas novas e precisa permitir que coisas novas apareçam para você. Então esse apego aí, né, ele pode de uma certa forma trazer um certo bloqueio para essas inovações, né, para essas relações novas ou para trabalhos novos ou projetos novos, para que eles apareçam aí na sua vida. Então esse Mercúrio em Touro aí, essa lua cheia em Escorpião, tomar muito cuidado para essa teimosia aí e resistência a mudanças ou dificuldade de ouvir novas perspectivas. Lá no dia 17 tem um aspecto muito interessante que é o Sol vai se encontrar com Urano, que está em Touro. Falando em Urano, né, de novo, Urano é o planeta que fala de inovações, de mudanças, de rupturas, de questões inesperadas. Ele tá sempre olhando muito para frente, pro novo, pro diferente, pro disruptivo. Então o Sol vai estar iluminando, né, essas questões inovadoras. A gente vai sentir mais esse impulso para mudar, para abandonar velhos padrões, para inovar mesmo. Dá uma olhada aí onde você tem Touro no seu mapa natal, porque você pode sentir um chamado pro novo, para sair um pouco da rotina, para inovar nessa temática. Por exemplo, né, se você tem Touro na casa 7, às vezes os seus relacionamentos estão precisando de uma certa inovação, de sair da rotina, de fazer coisas diferentes. Ou se você tem Touro no seu ascendente, né, você está sendo chamada para dar essa renovada, né, às vezes no seu próprio visual, ou também você tá sentindo que quer mudar um pouco nessa perspectiva de como as pessoas te enxergam, né, como que você se mostra pro mundo. Sol em conjunção com Urano também pode trazer ideias, né, insights inovadores, né, anota suas ideias, pode trazer muita clareza e muitas coisas boas também em questões de tecnologia, né, de coisas mais futuristas, inovadoras mesmo, e pode ser que você sinta, né, esse empurrão a esse impulso para te tirar da zona de conforto, fazer alguma coisa diferente.
tá? Aproveita essa energia 5 do movimento. E o 5 também é o número das viagens, né? Das aventuras, do sair da rotina. No dia 20, o Sol, né, vai entrar em Gêmeos. Gêmeos é o signo de ar mutável, então é aquela energia de flexibilidade, de sociabilidade, de curiosidade, né, de você se voltar também mais para os estudos, para o ensino, para as conversas, para as trocas, para as viagens. É o momento de explorar mesmo novas ideias, novos projetos e olhar para novas possibilidades mesmo, né? Então, Gêmeos, ele não quer ficar fixo em nada, né? Diferente de Touro. Ele olha para essas infinitas possibilidades, ele se permite viver essas infinitas possibilidades, né? Essa energia geminiana. Um Sol em Gêmeos vai favorecer muito essa flexibilidade, esse poder de adaptação. Então, é até um mês e um momento legal para você testar coisas diferentes, coisas novas, sabe? Se você tem vontade de fazer um curso diferente, uma aula experimental de alguma coisa, Mercúrio que tá avançando ali em Touro se encontra com Urano. E aí, né, se Mercúrio fala da nossa mente, das nossas ideias, da nossa racionalidade, a nossa mente pode estar muito mais aberta a coisas novas, coisas diferentes. Então, muito bom para realmente anotar os projetos mais inovadores, né? Você pode ter ideias muito brilhantes, mas ao mesmo tempo, né? Isso pode também dar uma sobrecarregada na nossa mente e trazer uma certa ansiedade, né? Então, nesse momento, talvez seja importante você não ficar com muito tempo nas telas, né? No celular. Evita essa sobrecarga aí de muita informação, mas aproveita esses insights mais criativos. E aí que a gente tem um dos principais aspectos do mês, que é Saturno entrando em Áries. Saturno ficou em Peixes aí nos últimos 2 anos e meio, e Saturno em Áries marca um novo momento aí, um ciclo de 2 anos e meio de muita disciplina, encontrando essa iniciativa de Áries. Saturno entrando em Áries vai trazer um chamado para responsabilidade sobre a nossa identidade, sobre quem a gente realmente é, sobre a nossa liderança, sobre a nossa coragem. Claro que Saturno, né? Saturno é o planeta que vem nos cobrar essa responsabilidade aonde ele tá tocando. E Saturno sempre conversa com a gente através de limitações, de desafios, de secura, né? Saturno tem uma certa dureza, então a gente pode encontrar desafios até em relação à nossa autoestima, que é um tema do eu, né? Um tema um pouco ariano, mas para você entender melhor quais são as temáticas que Saturno vai estar te puxando para esse comprometimento e para essa disciplina, olha no seu mapa natal qual é a casa que Áries é o grande regente ali, né? Então, Saturno, por exemplo, né, numa casa 5, ele vai pedir para que você traga mais comprometimento para os seus projetos autorais, vai trazer assuntos relacionados aos seus filhos, né, às suas criações, a você se comprometer também com seus hobbies. Dá uma olhada aí, né, onde você tem Áries para entender esse chamado para autorresponsabilidade. Vocês lembram que Netuno, né, que é um desses grandes planetas aí geracionais, entrou em Áries também lá no dia 30 de março. Então, Netuno e Saturno, né, no signo de Áries já tá trazendo muitas novidades para essa área ariana aí do nosso mapa, né? Então, essa casa de Áries que você tem no mapa, ela vai ter muitas mudanças, né? Vai ter esse chamado de comprometimento, vai trazer muito um lugar de idealizações pra gente também, pensando que Netuno tá ali, vai pedir também, né, que a gente se conecte também mais com a nossa espiritualidade, mas pensando numa espiritualidade muito mais prática e olhando pro nosso corpo, então sem idealizar uma espiritualidade que tá lá longe, né? Então a gente aqui na matéria, no nosso corpo, entender nossa espiritualidade, sobre o que faz a gente se sentir em equilíbrio. Bom, e aí depois, né, Mercúrio vai entrar em Gêmeos no dia 26, e esse é um aspecto maravilhoso, né, porque Mercúrio é o regente de Gêmeos, então é essa comunicação muito mais fluida, mais flexível, mais adaptável, muito aberta a diferentes possibilidades, é uma comunicação muito mais genuína e favorece muito, né, as conversas, as trocas, fazer as pontes, contratos. No dia 27, a Lua vai entrar em Gêmeos, então a gente vai ter a Lua nova aí no signo de Gêmeos, iniciando essa alunação geminiana. Esse portal aí, né, de comunicação, de aprendizados, com esse olhar para nossa vida social, para as relações, para as viagens também. E é o momento da gente plantar a intenção aí para esse novo momento
desse signo de ar mutável. Então é entender e integrar essa flexibilidade, enxergar esses novos aprendizados que podem vir dessa alunação. O Sol, lá no dia 30, ele vai fazer uma conjunção com Mercúrio, e aí assim, é o Sol trazendo a sua luz para o planeta da mente, né? Então a nossa mente vai estar muito mais atenta, digamos assim. A gente sente uma clareza mental e a gente pode se sentir muito mais confiantes na nossa comunicação. É um momento muito bom pra gente expressar as nossas ideias, a nossa criatividade, a nossa verdade, mas também, né, cuidado para não falar mais do que você gostaria, mesmo porque, né, o dia 30 é um dia, pela numerologia, né, o número 3 é o número da comunicação já, então assim, é um dia super comunicativo, então vai estar essa energia da comunicação no excesso, e tudo no excesso, né, também pode vir essas questões aí de falar o que não deveria ter falado, fake news, fofocas, enfim. Mas é muito bom para comunicação, para comunicar e divulgar, né, aquilo que você tem intenção de divulgar. Bom, então você percebeu aí que esse é um mês que vai trazer um certo conflito entre esse apego taurino e essas libertações e flexibilidade, e essas transformações e liberações, questões que precisam ser, né, deixadas para trás, liberar essas questões das nossas sombras, com essa lua cheia também em Escorpião. Tem vários trânsitos aí envolvendo Urano, que é o planeta da inovação, da mudança. Então também pode ter muitas questões que você não estava esperando que acontecendo. E também é um mês que vai estar vindo esse ancoramento aí da nossa comunicação. Tem vários aspectos aí com Mercúrio que vão estar ajudando também a gente ter uma comunicação muito mais prática e flexível, aproveitando que Mercúrio, né, tá em movimento direto, tá livre. Então a gente pode aproveitar esses momentos para comunicar, para aprender, para colocar novas ideias e projetos no mundo. Essa entrada aí de Saturno em Áries, né, sempre quando um planeta entra no signo, né, então é esse período em que ele entra ali no grau 0, a gente sente muito essa energia, né? Então essa energia de disciplina para nossa autenticidade, a nossa independência, para a gente ser quem a gente realmente vai estar muito forte. E claro, também alinhando com as temáticas aí da casa que você tem o signo de Áries. Para esse mês eu acho que é muito interessante fazer as páginas matinais, vez ou outra eu sempre falo delas aqui, então escrever, né, todos os dias que você está sentindo, que você está pensando, porque é um mês que pode trazer muitas ideias inovadoras, muitos insights repentinos, né, coisas meio inesperadas. Então nada melhor do que você anotar para você não esquecer. É um mês também que vai favorecer muito o aterramento, então ir no parque, colocar o pé na grama, na terra, estar em contato com a natureza, rever a sua rotina, né, melhorar a sua rotina, cuidar do seu corpo. É um mês também muito bom para explorar, né, a sua criatividade, então de que forma você consegue comunicar mais aquilo que você acredita, ou às vezes, né, comunicar mais o seu trabalho. Às vezes você tá afim aí de se envolver mais com as redes sociais, né, e essa temporada geminiana é maravilhosa para isso. E essa energia 5 também, ela pede um certo arriscar-se um pouco mais, né, ter mais coragem, mais ousadia para fazer coisas inovadoras que você normalmente não tem coragem de fazer, então esse é um momento muito bom para isso. E se planeje, né? Aproveita esse Saturno em Áries ali, dá uma olhadinha no que você precisa planejar nessa área da sua vida e faça um planejamento, coloque mais disciplina, mais autorresponsabilidade nessas temáticas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa aí o seu comentário também, falando o que você espera desse mês de maio, como está sendo esse mês de maio, já que esse vídeo tá saindo aí já durante o mês. Se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, para você agendar a sua sessão individual comigo de leitura de mapa astral e mapa numerológico. O link tá na descrição. Eu vou adorar te guiar nesse processo de autoconhecimento e de direcionamento aí pro seu ano. E claro, a gente se vê no próximo vídeo.